Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Analise as afirmações a seguir. Primeiro, os elementos do grupo 1A, eles apresentam na última camada a configuração geral NS1. Isso significa que esse N aqui, ele é o número de camada, e aí ele termina a sua distribuição eletrônica sempre com o subnível S e com um elétron apenas nessa camada, o que é verdade, tá? Todo mundo da família 1A tem essa configuração geral. Essa primeira afirmação, ela é verdadeira. A segunda afirmação diz que em um mesmo grupo ou família, estamos falando aqui das colunas, tá? Da tabela periódica, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Aqui é incorreto, porque quando você está na primeira linha, vou mostrar aqui na tabela periódica. No primeiro período, ó, a gente tem uma camada. Então, hidrogênio e o hélio, que são os únicos elementos que estão na primeira camada, tá? Estão na primeira linha aqui, eles têm uma camada no seu estado fundamental, tá? A segunda camada, elementos que têm a primeira e a segunda camada são hidrogênio, lítio, berílio. Desculpa, eu falei hidrogênio de novo. O hidrogênio só tem uma camada, tá? Os que têm a primeira e a segunda camada, ou seja, tem as duas, são lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e hélio. Hélio não, neônio. Esses elementos que eu risquei aqui embaixo, ó, todos eles, a sua última camada é a segunda, mas para ter a segunda, eles também têm a primeira camada. Então, em comparação o hidrogênio e o lítio, você observa que o número de camadas já é diferente entre eles, e eles estão aqui na mesma coluna. Agora eu vou continuar alguns elementos. O sódio, ele está aqui na mesma coluna que o lítio, ele tem 3 camadas, o lítio tem 2. Então, cada linha representa uma camada. Na tabela periódica tem no total 7 camadas e que são 7 períodos que aparecem aqui. Então, dentro de uma mesma coluna, vai variando o número de camadas que os átomos têm. Tá? Vamos voltar aqui. Em um mesmo grupo ou família, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Essa informação é falsa. A terceira afirmação fala que quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, o elemento é de transição interna. Não. Vou separar aqui os elementos em grupos. Transição interna é esse grupo que a gente tem aqui embaixo. Ó. Eles acabam a sua distribuição eletrônica com o subnível F. Tá? Esses de baixo eles terminam em F e que varia de 1 até 14. E esses elementos que estão aqui, eles são chamados elementos de transição interna. São metais de transição interna, tá? Os elementos que aparecem aqui no meio, vou marcar assim, ó, uma cor diferente. Todos esses daqui, eles terminam a sua distribuição eletrônica com D, variando de D1 até D10. E esses elementos, eles são elementos de transição externa. São chamados também de metais de transição externa, já que todos são metais, tá? Externa. Nós temos aqui, na primeira e na segunda coluna, os elementos que aparecem aqui, eles terminam com a distribuição eletrônica S1 na primeira coluna e S2 na segunda coluna, tá? São os elementos metais representativos ou elementos representativos. E nós temos outros elementos representativos que terminam em P, aqui do outro lado. Ó. Todos esses outros aqui. Claro que o hidrogênio, o hélio aqui, na verdade, ele não termina em P, né? Ele ainda termina em S2. Mas ele está ali nesse bloco também. Então aqui nós temos representativos. Os representativos que nós temos aqui, ó, eles vão variar de P1 até P6. O hélio, ele é um representativo também, tá? Só que ele acaba em S2 a sua distribuição eletrônica, é um S2, no caso dele.
Bom, então basicamente essas são as divisões que nós temos assim de maneira geral na tabela. Os representativos, os de transição externa, que são todos esses que aparecem aqui, e os de transição interna, que são esses que aparecem aqui. Mas transição interna, a distribuição eletrônica acaba com F e não com SOP. SOP a gente está falando no caso dos elementos que são os representativos, tá? Então é falsa essa informação também. A única alternativa verdadeira que nós tínhamos aqui foi a primeira, tá? As outras duas estão erradas. Então, o gabarito dessa questão seria a letra B. Letra B não, letra D ali, ó. Peraí. Letra D, apenas a 1 é a alternativa correta. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostou do vídeo e precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. Forte abraço e até a próxima!